Olá, boa noite, que o Shalom nos abençoe, que o Pai Olho nos abençoe. Portal Bang São de Aruanda, História do Portal, parte 3. Então, na última terça-feira, nós falamos até o ponto em que alteramos a nossa gira para sexta-feira à noite. E ainda comentei com vocês que nesse dia eu não consegui chegar e a mãe pequena, a Ivete, que abriu a gira. Então, a partir daí nós começamos as giras na sexta-feira, aí foi vindo novos trabalhadores e muitos desses trabalhadores chegam, né? Muitos chegam, ficam, outros passam, mas de qualquer forma, todos eles tiveram seu papel, né? Na nossa corrente mediúnica. Gratidão a todos eles que já passaram e que seguiram o seu caminho. A Mãe Penha, por que esses trabalhadores deixaram o portal? Deve ser por causa da Mãe Penha, né? Porque a Mãe Penha não é perfeita, né? E sempre assim as pessoas têm dificuldade de afinidade, ou a Mãe Penha corrigiu alguma coisa que não gostaram, ou a Mãe Penha falou que não devia falar. Então eles tem o direito, né? É o livre-arbítrio, né? De vir e de sair, né? De entrar e de sair quando acham oportuno, né? Então, assim, nós sempre seguimos em frente, queremos aí externar nossa gratidão. Se nós falarmos nomes, corremos o risco de esquecer alguém, né? Mas eu queria aí ressaltar a presença da Estela na nossa caminhada, que também foi outra criatura que ajudou muito, né? A Silvia, que hoje, por motivos particulares, também se encontra afastada, mas creio que uma hora a porta está aberta sempre para todos. Queria também prestar minha gratidão aí a Lindalva, né, o Tiago, a Priscila. Eu costumo dizer que por ser uma casa de Oxum, sempre vem família, né? Então entra a família e quando sai também dá aquele desfalque, porque sai a família. Mas o nosso pensamento é sempre assim: liberdade para as pessoas entrarem, liberdade também para as pessoas saírem quando quiserem, né? Desde que saiam pela porta da frente e se podem retornar, é só a gente conversar e ver com que acordo a gente chega, né? Depende também do guia-chefe da casa se permite o retorno ou não. Mas enfim, as nossas giras continuaram na sexta-feira, foram aumentando o número de pessoas. Eu ainda hoje não vou falar da parte social, vou falar só do número de pessoas que foram aumentando. Nós ficamos nesse endereço durante 5 anos, com a gira sexta-feira, às 19h30, né? Porque hoje é 19h45 que a gente fazia a gira. E aí foi aumentando, né? Lembra que eu falei para vocês que nós passamos do terreiro para andar de cima? E eu não sabia se o prédio tinha estrutura, né? Porque às vezes tinha 60 pessoas na assistência, mais 20, 25 pessoas na corrente. E eu tinha receio de uma hora a estrutura do prédio não aguentar. E aí nós então procuramos um outro local. E aí nós alugamos um prédio de uma antiga empresa na rua Uparoba. Essa rua fica bem assim dentro da comunidade Esmaga Sapo, que lembra que a gente fazia um trabalho com as crianças da Esmaga Sapo, né? Um trabalho onde com certeza aos sábados a Bel, a Lu, Vitória, Rafael e a Cristiane também, que não faz parte mais da nossa equipe, ela e o Carlos, dava força, os nossos agradecimentos também para eles que passaram aí pela nossa jornada. E aí nós fomos para Uparoba com a cara e a coragem, né? Lugar mais sombrio do que quando a gente alugou a Bananal. E as giras continuaram a sexta-feira, nós tivemos que fazer uma bela reforma. Eu costumo dizer que eu gastei muito dinheiro naquele prédio, né? A gente também não chegava sozinha, porque a gente precisava sempre da companhia de alguém, saíamos juntos, entrávamos juntos, né? E aí, quando a gente estava de pouco tempo lá, ocorreu um fato de que um grupo de adolescentes foram fazer um assalto na casa, na outra rua, na rua paralela ao portal. E a polícia foi chamada, eles então tentaram fugir pelo telhado do centro, do portal. E quando o rapaz foi pular o telhado, a polícia tirou
e o adolescente morreu, né? Então morreu praticamente na calçada do centro. E aí a gente não sabia a história muito bem, mas criou um alvoroço no centro. Começou a vir gente da comunidade para ver, nossa, né? Caiu uma pessoa, morreu uma pessoa. Logicamente que a gente não tinha nenhuma responsabilidade por isso. Aconteceu até no dia que o terreiro nem estava funcionando. Mas começou algumas pessoas chegarem no terreiro e uma pessoa ficou envolvida por esse rapaz, já que ele era um espírito e ele tinha desencarnado dessa forma aí violenta, né? E muito difícil de tirar esse espírito da pessoa, assim, de tirar, de afastar. Então, o Socapa Preta precisou levar para dentro da trunqueira e ele recolheu esse rapaz. Por que eu estou contando essa história? Porque nós temos psicografia, né? Que vai ser no dia 13 de junho, a partir das 18, nosso trabalho com a corrente médica espiritual e com a psicografia. Mas no último sábado nós tivemos, foi a última vez que foi no sábado, próximo mês já é na segunda. E aí, qual foi a minha surpresa? Que eu recebi a psicografia desse rapaz, que diz que desde aquele momento que ele foi recolhido pelo Socapa Preta, ele ficou participando da falange do Socapa Preta, e hoje ele é um Exumirim Capinha Preta, né? Então vê como que é a extensão de ajuda de um centro, né? De um terreiro umbandista, né? Então a extensão dessa ajuda, desse amparo. Então isso foi muito aí, para mim foi muito emocionante, porque vi que o rapaz está trabalhando, foi socorrido, mas nós passamos por muitas histórias na Uparoba. Teve um dia que era a gira de Ogum, né? Festa de Ogum, com atendimento com a linha da malandragem, e quando o Ogum chegou, ele já deixou na minha mente, tem 2 malfeitores na assistência, né? E aí ele foi até a porta, ele fez todo o trajeto. Aí quando ele foi embora, o São Zé foi lá na assistência, cumprimentou as 2 pessoas e disse: se vocês vieram na paz, podem ficar. Se não vieram na paz, por favor, se retire, né? Então veja toda a assistência espiritual que um terreiro de Umbanda tem, né? Então a gente tem medo de quê, né? Mas ali era um prédio, era muito antigo, né? Então, gastamos muito com encanamento, com pintura. E aí depois a gente, quando foi em 2019, que eu fechei a porta do terreiro para o recesso, né? Para o final do ano, aí o Socapa falou na minha cabeça: o ano que vem a gente não volta para esse endereço, a gente já vai para outro endereço. E aí nós estamos aqui na Avenida Ayrton Pretini, 49A. Até hoje, as nossas giras são na sexta-feira, às 19h30, mas a partir agora de junho, 1º de junho, as nossas giras serão nas quartas-feiras, às 19h30. E será a gira de caboclo. Todos que estão aí assistindo estão convidados, né? Então, não vamos mais fazer lista de atendimento, né? A casa vai estar aberta para os atendimentos, e só que a gente tem uma hora que não vai permitir a entrada. Se começa às 19h30, no máximo pode chegar até às 20h15, né? Quando a linha a gente vem em terra e já começar o atendimento. Então, esse é mais um capítulo, né? Da história do portal, e que nós vamos aí colocar no ar aí na próxima terça-feira, às 21h. E no próximo capítulo a gente vai falar como surgiu o outro templo em Mongaguá, e vamos aí falando aos poucos, né, para que não fique cansativo para ninguém. Mas são histórias, são casos que acontecem dentro de um terreiro de Umbanda e que faz parte da nossa jornada. Então, se eu esqueci o nome de alguém que já não está mais aqui no portal, a minha imensa gratidão, meu pedido a Jesus que sigam em frente, que sejam felizes e que ninguém está desamparado, tá bom? Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Até o próximo capítulo.